O dia em que Roy Keane destruiu a carreira de Haaland. Atualmente o nome Haaland é um fenômeno no mundo da bola, mas muitos anos antes do cometa Haaland começar a destruir seus adversários marcando muitos gols, outro Haaland da família teve sua carreira destruída por uma lenda do Manchester United. Se quiser acompanhar essa história, não deixe de conferir o dia em que Roy Keane destruiu a carreira de Haaland. A família Haaland. Erling Haaland é atualmente um dos centroavantes de maior destaque do futebol no mundo inteiro. O norueguês vem se destacando nos últimos anos pelo apetite incontrolável para marcar gols. Só na última temporada, o craque balançou as redes adversárias 41 vezes pelo Borussia Dortmund e mais 7 pela seleção norueguesa. Um desempenho tão bom assim, obviamente desperta a atenção de todos os grandes clubes da Europa. Com 20 anos apenas, ele é uma grande aposta para futuramente se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Erling é o mais famoso, mas não é o único membro da família Haaland a se aventurar no futebol profissional. O jovem seguiu essa carreira porque tinha em casa um bom exemplo e um grande incentivador. Seu pai, Alfin de Haaland, também jogou profissionalmente por alguns clubes da Noruega e Inglaterra. Chegou ainda a atuar pela seleção em 34 oportunidades. Na Liga Inglesa, atuou pelo Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City. Inclusive, Erling Haaland nasceu em Leeds, cidade onde o pai exercia sua profissão em 2000. Mesmo assim, o craque é considerado um atleta norueguês. Ralf Indy teve uma trajetória muito curta como jogador. Com apenas 30 anos, anunciou o término de sua carreira após inúmeras cirurgias no joelho que não trouxeram bons resultados. O motivo das cirurgias? Uma lesão causada pelo grande capitão do Manchester United na década de 90. Se quer saber como isso aconteceu, continue assistindo esse vídeo que já vamos explicar. Roy Keane. O time do Manchester United, na década de 90 e começo dos anos 2000, marcou época na Inglaterra. O time, comandado pelo lendário Alex Ferguson, não parava de colecionar títulos e revelou muitos jogadores de sucesso no cenário internacional. David Beckham, por exemplo, era um deles. No meio de tantos craques, a maioria ingleses, estava Roy Keane, um irlandês pouco badalado, mas que marcou história no clube. O jogador atuou na equipe de Manchester entre 1993 a 2005. Nos últimos 8 anos de sua passagem pelo clube, foi capitão incontestável do time. Foi ele, inclusive, que marcou o gol do título mundial em 1999. Keane atuava como volante, que às vezes saía para jogar, mas sua especialidade mesmo era ser um cão de guarda na frente do sistema defensivo. O irlandês jogava firme e muitas vezes era violento até demais, para falar a verdade. Em 2001, em um clássico entre United e City, Keane acabou dando uma entrada absurdamente desleal em Haaland. Uma das jogadas mais sujas já vistas até hoje na Liga Inglesa e que praticamente acabou com a carreira do norueguês. Só que o lance não foi casual e para entender a causa, teremos que voltar 4 anos na história. Porém, antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e já se inscreva no canal para ter acesso a mais vídeos curiosos de futebol. O primeiro duelo. O primeiro incidente envolvendo Haaland e Keane ocorreu em 1997. Naquela ocasião, o norueguês defendia o Leeds United e estava recebendo o time de Keane em uma partida válida pela Premier League. Até a década de 90, o Leeds era um dos times mais fortes do futebol inglês e até chegou a conquistar um título nacional em 1992. Por isso, as partidas contra o Manchester United eram verdadeiras batalhas entre dois gigantes do futebol inglês. Não havia jogo calmo. Na noite de 27 de setembro, o Leeds ganhou por 1-0 em um jogo que ficou marcado pela lesão sofrida por Keane. Em uma disputa de bola com Haaland, o capitão do time de Manchester acabou levando a pior e rompeu o ligamento cruzado na perna esquerda. Com o ânimo um pouco alterado, o norueguês ainda discutiu com Keane e o acusou de estar fingindo a lesão. Naquele momento, o volante irlandês não estava em condições de reagir, mas guardou bem aquela cena. Keane manteve aquele lance na memória por muitos anos, até que um dia chegaria a hora de dar o troco. Haaland não imaginava o mal que estava por vir. A vingança.
No verão de 2000, Erling Haaland foi contratado pelo Manchester City. O norueguês chegou a ser capitão da equipe nos 3 anos que atuou pelo clube. Naquela época, o City ainda era bem modesto para os padrões que conhecemos hoje. Não tinha esse time milionário e também não brigava pelas primeiras posições na tabela. A temporada de 2000 foi a mais marcante na passagem de Haaland pelo clube, mas de forma totalmente negativa. Para a 34ª rodada da Premier League, estava marcado o clássico da cidade de Manchester. De um lado o United, disputando o título, de outro, o City, brigando para sair da zona de rebaixamento. Um jogo tenso como esse tinha muitas chances de não acabar bem, e a encrenca acabou sobrando para o volante norueguês, pois naquele dia, Roy Keane resolveu acertar as contas com Haaland. Aos 41 minutos do segundo tempo, quando a partida se encaminhava para um empate em 1-1, o jogador do Manchester United sentiu que havia chegado a hora de dar o troco no norueguês. Haaland e Keane estavam em uma disputa na intermediária pela posse da bola. O jogador do City se antecipou e Keane aproveitou que chegou atrasado para entrar de sola no joelho de Haaland. Um lance horroroso e claramente proposital. O volante do United acabou expulso na mesma hora, mas pareceu não se importar muito. Acabava de realizar o que tinha planejado há 4 anos atrás. Antes de sair de campo, Keane ainda deixou um recado para o jogador agredido. Nunca mais fique em cima de mim, zombando de lesões falsas. Anos depois, o capitão da equipe do Manchester United relatou o episódio. Havia esperado muito tempo por isso. A bola estava lá e eu poderia disputá-la, mas fui em cima dele. Não me arrependi, nem depois do jogo. Por causa da entrada, Keane foi suspenso por 3 jogos e recebeu uma multa de 5.000 libras esterlinas. Parece pouco, não é mesmo? Uma entrada desleal como essa merecia muito mais punição. Algum tempo depois, o atleta confessou que a agressão foi premeditada, ou seja, era um puro ato de vingança. Com isso, a punição foi estendida, suspensão por mais 5 partidas e mais uma multa no valor de 150.000 libras esterlinas. Só que aí o estrago estava feito. Nem multa, nem suspensão para o rival fariam Haaland ser o mesmo novamente. Depois desse caso, a carreira do norueguês foi por água abaixo. O fim de carreira. Aquela temporada acabou de forma trágica para o jogador do Manchester City. No final do campeonato, seu time acabou rebaixado para a 2ª divisão inglesa. Mas o pior mesmo foi o que aconteceu com a carreira de Haaland. Ainda em 2001, o jogador passou pela sua primeira cirurgia no joelho. Depois, 2 anos tentando se recuperar da lesão e fez 3 cirurgias no total. Nenhum trouxe os resultados desejados. Após o incidente com Roy Keane, o norueguês não voltou mais a jogar uma partida completa. Nas temporadas seguintes, o jogador atuou somente em 4 partidas oficiais, nenhuma como titular. Foram apenas 47 minutos em campo. Em agosto de 2003, Haaland anunciou que estava abandonando a profissão. Tinha apenas 30 anos na época e ainda mais um ano de contrato pelo City. Surpreendentemente, em 2011, ele assinou um contrato como jogador no Rosenborg, um clube de sua cidade que disputava a 3ª divisão norueguesa. Praticamente não jogou e pendurou as chuteiras definitivamente aos 40 anos. Anos depois, Erling Haaland encontrou uma ocupação bem menos perigosa do que jogar futebol, e talvez até uma que lhe dê um retorno muito melhor. Atualmente, ele gerencia a carreira de seu valioso filho, Erling. Pelo sucesso que o jovem centroavante vem fazendo, o nome da família Haaland promete ser falado por muito tempo ainda no mundo esportivo. E aí, torcedor, gostou dessa história chocante? Antes de finalizar, não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Já aproveite para se inscrever no canal e assistir outros vídeos curiosos, como este. A triste história de Sadio Mané, da pobreza a craque do Liverpool.